Olá, arteiras! Eu sou a Paula Correia e você está no Costuristas e Cia by Paula Correia. O nosso canal é voltado para confecção de moda bebê, com peças fáceis, com uma didática bem tranquila, sem uso de overlock, tudo costurado em máquina reta, para que você, que não possui nenhum tipo de maquinário específico, consiga fazer todas as nossas peças. Todos os moldes grátis aqui do canal ficam lá no nosso grupo Costuristas e Cia by Paula Correia. Se você também quer fazer parte desse time de arteiras que fazem lindas roupinhas, bora lá pro grupo. Não esqueçam, o link do grupo vai estar aqui na descrição do vídeo. Não esqueçam que perfis sem fotografias não são aceitos. Então, na hora de pedir para participar, não esquece de deixar uma fotinho bem linda sua no seu perfil do Facebook, responder as perguntinhas e fazer parte dessa comunidade tão linda lá com a gente. Bom, no vídeo de hoje, a gente vai mudar um pouquinho o foco. As meninas sempre me pedem peças um pouco mais fáceis, peças bem vendáveis para quem vai fazer feira, esse tipo de coisa. Então eu decidi fazer uma fraldinha. Para quem não sabe, eu venho da costura criativa por muito tempo. Os enxovais de bebê foram o meu carro-chefe, então por isso eu resolvi fazer essa fraldinha. Ela é bem fofa, ó. Deixa eu ver se dá pra ver bem direitinho. Olha esse barrado. Bem diferente, bem fofurento da forma que são as minhas peças. Espero que vocês gostem desse vídeo, espero que vocês gostem desse tema. Eu vou tentar trazer para o canal mais peças assim, para quem ainda não está fazendo as roupinhas, já ir treinando a costura, já ir se familiarizando. E é isso, se gostaram do vídeo, já deixa o joinha de vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar e de marcar as amigas aí para que todas possam ver também. É isso, meninas, sem demora, bora pro vídeo? Bom, então vamos lá. A fralda que eu vou fazer, essa fralda eu comprei um pacote de fralda Inconfral por metro. O pacote vem com 5 metros de tecido de fralda, e ela tem 80 centímetros de altura e vem com 5 metros. É uma fralda bem bacana, assim, tá cheia de fiapinho azul, porque eu cortei, a minha base estava com tecido azul. É um tecido bem bacana, a fralda é muito boa, e o que eu achei bacana é que para fazer fraldinha de boca, como ela tem 80 centímetros de altura, a gente vai fazer ela com, se fosse uma fralda grande, 80 centímetros de largura. Então, a fraldinha de boca vai ficar com 40 por 40, o que deixa a fralda de boca com um tamanho bem legal, eu achei bem bacana isso. E o tecido dela é bem grosso, então você não precisa fazer dupla. Se fizer dupla, eu acho que vai ficar muito grossa. E então dá uma fraldinha bem legal, tem um custo-benefício bem bacana. Eu paguei R$49 no pacote com os 5 metros. Eu vou mostrar pra vocês a diferença. Eu tenho uma fralda bordada aqui, da época que eu trabalhava com fraldinha, da Kremer. Ela tá bem desfiada aqui na lateral, porque eu cortei e depois ela ficou sem acabamento. Mas eu vou dobrar ela aqui para que vocês consigam ver. Ó a diferença de tamanho. Isso porque tá dobrada, então assim. E outra, a fralda da Kremer, ela é bem fininha. Então vocês têm que fazer ela obrigatoriamente dupla. O que faz com que o custo de uma e da outra acabe saindo praticamente o mesmo. Então, se você compra uma fralda melhor, você não precisa fazer dupla. E aí, acaba que o custo-benefício acaba compensando mais. Então, vamos partir para a confecção. Como ela tá com 40 de largura, eu cortei um papel aqui para fazer um moldezinho. Ele tá com 10 centímetros e meio de altura e os 40 de largura. Primeira coisa que nós vamos fazer, eu vou dobrar esse meu papel em 4, para eu poder fazer as ondinhas lá embaixo. Se vocês forem fazer a fralda grande, façam pelo menos 6. Ai, gente, é só começar a gravar que começa esses cachorros nos vizinhos. Eu juro pra vocês que não é o dia inteiro essa barulheira. Mas quando eu começo a gravar, começa o barulho.
Eu vou vir aqui, ó. Eu vou fazer uma marcação de 2 ou 3 centímetros, eu vou fazer de 3. Acho que 2 vai ficar muito pequenininho. Aqui embaixo. E aí, eu vou pegar alguma coisa circular, um copo, uma xícara, um potinho, pra eu marcar a minha curvinha aqui. Ó, peguei aqui um pires, eu vou posicionar ele aqui nas marcações da linha que eu fiz e vou traçar aqui a curvinha. Então, esse aqui é o nosso molde para fazer o nosso barradinho da nossa fraldinha. Só cortar aqui, ó. Então, é o mesmo processo, independente se vocês forem fazer na fraldinha, uma fraldinha da Cremer, que vai ter 35 centímetros de largura, ou se vocês forem fazendo uma fraldinha de uma outra marca que seja um pouquinho mais larga. Fiz isso, nós vamos cortar os nossos tecidos. Então, vamos lá, eu cortei uma faixa de tecido, mais ou menos da largura essa aqui é a frente da nossa fraldinha, tá? Mais ou menos da altura do nosso molde. Vou cortar também uma da mesma altura para a parte de trás, e ela vai ficar certinho. Essa aqui, ela pode ser até um pouquinho menor, porque a gente ainda vai agregar o ponto palito e mais uma faixinha de tecido, tá? Eu cortei também um bordadinho inglês 100% algodão fininho, que eu vou posicionar aqui na parte superior da minha faixinha de tecido. E eu tenho aqui o meu ponto palito. Vocês vão notar que em um dos lados ele faz tipo uma curvinha aqui. Esse é o lado que eu uso como direito. E do outro lado ele tem uma espécie de uma canaletinha, bem rente aqui onde começam os palitinhos. Esse é o avesso e eu uso essa canaleta justamente para marcar a minha costura. Vou vir aqui, ó, vou posicionar o direito do meu ponto palito com o direito do meu tecido, aqui, ó. Vou alfinetar, e aí eu vou costurar de fora a fora, usando justamente aquela canaletinha que eu disse pra vocês, como margem de costura. Costura feita, eu vou puxar o meu ponto palito pra cima, jogando essa margem de costura lá pra trás, e aí eu vou passar o ferro bem certinho. Vocês podem passar uma costurinha pra arrematar aqui bem rente, não que seja 100% necessário, mas ela ajuda a fixar o bordadinho inglês aqui paradinho no cantinho dele. Feito isso, passando a costura ou não, a gente vem aqui para nossa faixinha de tecido. Vou posicionar aqui, ó, o direito da minha faixinha de tecido aqui no meu ponto palito, só que eu vou virar. Vou trabalhar dessa forma, porque aí eu consigo mais uma vez ver aquela marcaçãozinha aqui no meu ponto palito. Então, ficou aqui, ó, direito com direito, arrumo o ponto palito certinho, porque ele tende a puxar na hora que a gente costura. E vou costurar aqui mais ou menos novamente, aqui em cima daquela marcaçãozinha do ponto palito. Costura feita, já abri, passei o ferro direitinho. Como eu disse pra vocês aqui, pode passar a costurinha caso queiram, que nem eu expliquei aqui embaixo. E aí, nós vamos riscar o nosso tecido já pra gente costurar com a parte de trás. Ó, o nosso molde ficou aqui, no final das contas, com 10 centímetros de altura. Se vocês acharem que 10 centímetros é muito, pode diminuir um pouquinho. Aqui onde eu moro, as pessoas tendem a gostar de barrados grandes, pelo menos quando eu fazia, as clientes gostavam. E a gente tem que levar em consideração que a curvinha dele, ó, não pode passar aqui do nosso ponto palito. Mas ainda assim, eu acho que eu vou diminuir aqui 1 centímetro no meu. Pronto, diminuí 1 centímetro, eu vou colocar a minha faixinha aqui no avesso, vou colocar o meu moldezinho rente aqui com o meu tecidinho de cima do ponto palito, pode até alfinetar, caso vocês queiram.
Esse meu alfinete não tá muito legal. Vou só colocar mesmo. E aí, a gente vai vir aqui com uma caneta fantasma e vamos copiar o nosso molde. Ó. Aqui na no nosso tecido. Por que que é importante que seja a caneta fantasma? Tem que ser a caneta fantasma ou algo que apague, porque nós vamos costurar justamente em cima dessa marcação. E por que que a gente vai costurar justamente em cima dessa marcação? Porque é mais fácil fazer com que essas curvinhas saiam perfeitas quando a gente costura em cima delas do que quando a gente corta já com a margem de costura e depois vem costurando. É mais fácil os meios baterem certinho. Então, risquei aqui com a minha canetinha fantasma. Vocês estão vendo como sobrou bastante aqui embaixo? Ó, poderia, no caso, ter cortado bem menor essa parte. Eu vou eliminar aqui. Mas vocês estão vendo que a faixinha que ficou, daria pra eu fazer uma outra fraldinha, só que inverter, colocar o verdinho, esse aqui como verdinho e o verdinho aqui embaixo. Agora, eu vou pegar uma outra faixa de tecido. Vou pegar o direito dela e vou posicionar com o direito aqui da faixinha que eu risquei. Então, posicionei direito com direito e vou costurar aqui em cima da minha marcação, da minha linha, do desenho que eu fiz. Ó, costura feita, agora nós temos duas opções. Ou a gente refila, o que que é refilar, gente? É reduzir essa margem de costura. E aí, a gente vem com uma tesourinha e vai fazendo piques até bem próximos da nossa costura. Mas é importante que esses piques sejam bem próximos mesmo, só tomando cuidado para não, tá vendo, ó? Só tomando cuidado para não cortar a linha, a costura. Ou então, a gente vem com uma tesoura de picotar que esteja bem afiadinha e vai cortar ao redor da nossa costura toda, lembrando que também tem que ser bem próximo e também tem que tomar cuidado para não cortar a nossa costura. Eu vou cortar tudo aqui. Ó, aqui, independente de vocês terem cortado com a tesoura de picotar ou feito os piques e refilado, nessa curvinha, nessa pontinha, o pique tem que ir até lá no fundinho, porque senão, quando a gente virar isso aqui, ele vai ficar empapuçado lá. Cortamos, a gente vai virar isso aqui e vamos passar o ferro para que fique bem assentadinho. E ficou assim o nosso barradinho. O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou posicionar aqui, ó, a minha fraldinha direito com direito. Aliás, eu vou posicionar avesso com avesso, porque eu vou fazer o acabamento com o bordado inglês. Vou posicionar aqui, ó, avesso da minha peça, aqui no avesso da fraldinha. E vou costurar isso aqui, eu vou usar como margem de costura 1 centímetro. Mas vocês podem usar, quem tá trabalhando com a doméstica, pode usar um calcador de margem, que também fica bom, tá? Então, eu vou costurar isso aqui. Ó, costurei. Agora, a gente vai fazer o acabamento aqui em cima com um bordado inglês. Eu vou usar esse bordado inglês aqui, que é 100% algodão, e ele tem esse detalhezinho dos dois lados. Só que aqui eu vou fazer um pouquinho diferente. Sabe aquela história de sair da caixinha? Então, a gente vai sair da caixinha. Geralmente, o que a gente faz? A gente passa a fitinha aqui
nos buraquinhos do passa-fitas. Mas nesse eu vou colocar a fita por cima. Eu tenho aqui uma fita rosa de veludo. Ela vai dar um ar bem sofisticado na minha peça. Eu vou posicionar aqui, ó, o meu bordado em inglês, ó, o meu passa-fita. Vocês estão vendo que ele tem um risquinho aqui? Eu vou posicionar esse risquinho aqui em cima da minha costura que tá lá embaixo. E aí eu vou posicionar a minha fitinha de veludo, que vocês podem ver que ela é da mesma largura desse vãozinho aqui, ó. Vou posicioná-la aqui em cima. E aí, eu vou costurar nos dois ladinhos. Se vocês estiverem usando um passa-fita estreitinho, um passa-fita que não tenha nenhum detalhezinho, e vocês posicionarem a fita por cima e perceberem que não vai sobrar nada de detalhe, então passa a fita no buraquinho mesmo. Mas dei uma procurada por uns passa-fitas assim diferentinhos, tem uns modelos bem bacanas e que dá para fazer esse trabalho. Eu vou costurar e mostro para vocês como ficou. Olha só como fica bem bonitinho, bem delicado, bem cheio de frufru mesmo. Eu tenho um lacinho aqui que eu fiz com o mesmo... Tem um vídeo aqui no canal ensinando a fazer esse lacinho, só que ele tá com proporções bem menores, claro. Ó, dá pra vocês colocarem aqui. Isso tanto para quem trabalha com bordadeira, quem trabalha com pintura, quem trabalha com pet appliqué, enfim, tem uma gama de possibilidades bem grande. E aí, a gente vai costurar o viés aqui na nossa peça, aqui na nossa lateralzinha. Eu fiz um viés do próprio tecido, vocês podem usar um viés de algodão comprado pronto ou viés de cetim. Eu vou posicionar o meu... Ó, esse viés de algodão, do próprio tecido, como é que eu fiz? Corta num ângulo de 45 graus, todo viés tem que ser cortado num ângulo de 45 graus. Eu dobrei ele ao meio, passei o ferro. E aí, um dos lados, eu cortei ele com 3,5 cm de largura. Um dos lados, eu trouxe aqui no meio novamente e passei o ferro para marcar, para eu ter a marcação aqui para costurar, tá? Vou posicionar ele aqui, ó, o direito do meu viés no avesso da minha fraldinha. Vou deixar sobrando um pouco de tecido aqui, ó, de viés aqui, para depois eu fazer o acabamento. E aí, eu vou costurar esse viés. Eu vou costurar ele até aqui em cima, para eu mostrar para vocês como é que eu faço a vira depois, tá? Ó, costurei até chegar bem perto do finalzinho da fralda, vocês estão vendo? Agora eu vou pegar aqui, ó, e vou jogar essa parte aqui reta lá em cima. Peraí, vou deixar ele retinho aqui. Aqui em cima, ele vai ficar a parte que eu tenho que costurar reta aqui onde eu ainda não costurei e a parte dobrada reta aqui em cima onde eu já costurei. Quando vocês olharem, isso aqui vai parecer um triângulo. Deixa eu posicionar melhor aqui. Ó, tá vendo? Aqui fica reto. Essa parte dobradinha fica reta onde eu já costurei. E a parte que eu não costurei ainda fica reta aqui nessa parte de cima da fralda. Vou costurar, começo aqui na pontinha normal, vou costurar até o outro lado, na outra quina. Aí lá eu faço a mesma coisa. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aquele cantinho que eu expliquei depois de costurado. Primeiro eu vim nessa costura, fui até lá em cima, dobrei ele aqui, ó. E, ó, e aqui eu comecei a costura lá na ponta. Quando a gente virar isso aqui pra frente, ó como é que ele já forma o cantinho mitrado aqui. Gente, canto mitrado é uma coisa muito, assim, de formas de fazer. Cada pessoa faz de um jeito e cada um se identifica mais com uma forma de fazer. Pra mim, essa é a forma mais fácil, tá? Mas vocês podem fazer, existem N vídeos de canto mitrado por aí, vocês podem fazer como acharem mais fácil. Quando a gente virar, ele vai ficar esse tecidinho pra cima aqui. Então, eu vou dobrar aqui, ó, trazendo o meu viés até a fralda, e aí dobro de novo, conforme eu for costurando. Eu vou colocar um alfinete aqui só pra ficar mais fácil pra vocês entenderem. E olha como é que ele já fica, quando eu faço isso, ele já fica na diagonal aqui, ó. Aí, quando eu dobrar aqui desse lado,
ele já vai ficar o cantinho certinho aqui pra fazer, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vou vir aqui, sobrou um pedacinho de tecido aqui, certo? Dobro esse tecido aqui pra dentro. Aí, eu dobro o meu viés uma vez, trazendo até a fralda. Lembrando que o viés, ele tem que cobrir essa costura, essa primeira costura. Dobro aqui, depois dobro de novo. Deixa eu arrumar certinho aqui. Ó, depois dobro de novo e vou costurar. Quando chegar lá no cantinho em cima, vocês vão fazer da forma que eu expliquei pra vocês. Ele tava lá no avesso, puxo ele aqui pra frente, dobro trazendo até a fralda, dobro aqui pra eu costurar. Ele já fica o cantinho aqui, aí é só dobrar de novo e costurar esse viés ao redor dos 3 lados da nossa fraldinha. E assim ficou a nossa fraldinha. Gente, ela fica bem grandinha. Lembrando, é uma Inconfral comprada a metro. Aí, aqui vocês fazem o acabamento que desejarem fazer, o trabalho que desejarem fazer. Eu fiz essa borboletinha de pet appliqué com termocolante definitivo. Só tirar o termocolante, ó, o papel protetor. Aí, eu vou posicionar ela aqui no meinho. E vou passar o ferro para ele fixar certinho a borboletinha. Tá pronta a nossa fraldinha. É um videozinho mais para as meninas que estão aí começando, para quem quer dar um charmezinho nas suas peças. Fraldinha de boca é uma peça muito, 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 muito vendável. Quem vai fazer feirinhas, essas coisas, é uma peça que é sempre bacana ter. Invistam em desenhos e cores neutras. É muito comum, quando uma pessoa descobre a gravidez, as amigas, vovós, titias quererem dar um presentinho mesmo antes de saber o sexo do bebê. E aí as fraldinhas são sempre assim, uma ótima pedida, porque fraldinha de boca nunca é demais. Eu digo que a fraldinha de boca é pro bebê o que o pano de prato é pra cozinha. Nunca é demais, quanto mais a gente tem, melhor. Então é isso, meninas. Beijo, não esqueçam de curtir, compartilhem muito esse vídeo, marquem as amigas aí, chama todo mundo pra assistir e até a próxima.